Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Nós temos conversado muito sobre corações e céus abertos. Os céus, eles estão abertos sobre as nossas vidas, amém? Jesus abriu um novo e vivo caminho, ao qual eu e você temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus através da obra redentora de Jesus, através daquilo que Jesus fez na cruz, amém? Não são os nossos esforços, mas nós nos apoiamos nos esforços dele, daquilo que Jesus fez, amém? Eu gostaria que você abrisse comigo em Jó, capítulo 1, do 1 ao 15. Jó, do capítulo 1, do 1 ao 15. Queridos, o livro de Jó, ele é um livro onde as pessoas geralmente falam sobre a paciência de Jó, sobre como Jó passou pelas tribulações e venceu no final. Só que eu quero hoje explorar uma outra perspectiva, não uma nova, mas uma outra perspectiva do livro de Jó. Nós queremos trabalhar um pouquinho, queridos, sobre corações livres do orgulho. Provérbios vai falar que o orgulho, queridos, ele precede a queda. Antes de qualquer um cair, queridos, ele cai primeiro no seu orgulho. O orgulho, ele antevém, ele precede a queda. Nós caímos primeiro no orgulho, para depois nós cairmos de forma específica. Nós sairmos da graça, cairmos da fé. Mas eu quero conversar um pouquinho com você nesse livro, no livro de Jó, sobre vencendo o orgulho, ou corações livres do orgulho. Olha o que a palavra de Deus diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo 4. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém? Vamos fechar os olhos? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Sim, Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua obra em nós e através de nós. Nós queremos colocar essa palavra diante do Senhor. Nós queremos pedir a Sua graça, Senhor, o Seu agir, o Seu falar sobre as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, trata o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse era o estilo de vida de Jó, queridos. Dá a entender que tudo estava indo certo na vida de Jó. Jó era rico, aparentemente não tinha problema nenhum, ele vivia de forma confortável. Só que Jó, queridos, ele esclarece para nós um principado, a atuação de um principado. O nome desse principado é Leviatã. E Jó, ele esclarece a maneira que Leviatã age nas nossas vidas. Ele ataca diretamente o sacerdócio. Em Cristo Jesus, queridos, nós somos reis e sacerdotes. Como sacerdotes, nós entramos na presença de Deus, nós reconhecemos a Deus, nós temos acesso a Deus, nós conseguimos ouvir Deus falar conosco. E esse principado de nome Leviatã, ele ataca direto o sacerdócio. Ele ataca diretamente o sacerdócio, tentando roubar isso de nós e colocar dentro de nós uma mentalidade orgulhosa. E hoje à noite é dia de nós derrubarmos isso na nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. O diabo, queridos, ele é o diabo de Deus.
E nós precisamos entender isso. O diabo é o diabo de Deus, já dizia Martinho Lutero. Deus poderia ter destruído Satanás e seus demônios, sim ou não? Poderia ou não? Na queda de Lúcifer, Deus poderia simplesmente falar: eu vou destruir você e acabar com você. Destruir todos os anjos que caíram junto com Satanás. Só que por que Deus não fez isso, queridos? Porque Deus tem um propósito para Satanás e seus demônios. Deus, ele tem um plano, um projeto e um propósito para Satanás e seus demônios. Ah, pastor, isso parece estranho. Deus é soberano, todo-poderoso, ele poderia ter feito sim ou não? Mas ele usa Satanás para cumprir os seus propósitos. Deus usa Satanás e seus demônios, queridos, para cumprir o seu propósito. O diabo é o diabo de Deus. O diabo não faz nada sem permissão de Deus. E Deus usa até o cão, queridos, quanto mais você. Ele pode te usar de forma sobrenatural. Dá um amém aí, crente. Deus, ele pode e ele quer te usar. Deus usou um jumento para falar, e Deus usa Satanás e seus demônios para tratar as nossas vidas. Olha o que Colossenses, capítulo 2, versículo 10 fala. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Toda ação maligna, queridos, toda ação maligna, ela está submissa à perfeita vontade de Deus. Satanás não pode sair fazendo o que ele quer, queridos. Porque Jesus, ele é o cabeça de todo principado e toda a potestade. Jesus, ele conquistou isso na cruz. Ele conquistou isso na cruz. Quando nós falamos na vida de Jó, queridos, nós precisamos entender que não é pecado ter uma vida confortável. Só que Jó tinha estruturas que precisavam ser desmontadas. E aqui, queridos, agora no versículo 6 do capítulo 1, nós vamos ver, queridos, que ali começa a prova de fogo de Jó. Olha o que diz Jó, capítulo 1, versículo 6. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passar por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto e teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste um cercado ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste as obras das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a sua mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ninguém percebia, queridos, mas na vida de Jó existia a ação do espírito de Leviatã. Ele era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Leviatã estava construindo uma estrutura de soberba na vida de Jó. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Jó, e você vai ver que existia uma estrutura de soberba. O interessante, queridos, que muitas vezes nós pregamos sobre Deus, sim? Imagine agora Deus pregando sobre você para Satanás. Esse era Jó. Deus olha para Satanás e começa a falar: você está vendo lá Jó? Homem íntegro, correto. Deus estava pregando sobre Jó para Satanás. Leviatã, ele atua quando as pessoas estão em um nível de autoridade. Está ligada à soberba de Lúcifer. Deus sabia que estava isso nas estruturas de Jó. Leviatã, queridos, ele ataca na mesma
soberba de Satanás. Satanás, ele não quis se submeter a Deus. Ele falou: eu vou construir o meu trono acima do trono do Altíssimo. E ele queria viver de forma independente das pessoas, independente do agir, do falar de Deus. Jó entra em um processo, queridos, de prova e quebrantamento. Aparentemente, Jó cresceu em meio à abundância. Jó não tinha, Deus não tinha testado em Jó a sua fidelidade. Queridos, muitas vezes coisas ruins ou difíceis vêm sobre as nossas vidas e nós pensamos: cara, eu estou em pecado, eu tenho algo errado. Às vezes, queridos, não tem nada de errado, Deus está testando a sua fidelidade. A vida de Jó, queridos, aparentemente não tinha sido testada na sua fidelidade. No sofrimento, a nossa humildade é provada. No meio a lutas, a sofrimentos, queridos, a nossa humildade, ela é provada. Nós somos provados nisso. Todo homem que Deus vai usar, Deus vai provar. Todas as pessoas que querem ser usadas por Deus vão ser provadas por Deus. Todas as pessoas que Deus vai usar de forma sobrenatural, primeiro Ele prova o seu caráter. Recebe aí, irmão? Você quer ser usado por Deus? Fique esperto, Deus vai provar você. Ele vai arrancar o seu orgulho. O fogo, querido, atesta o ouro. Quando vem algo ruim sobre uma pessoa boa, perguntamos: por que isso está acontecendo? Já aconteceu com você? Você vê aquele cara super gente boa, que serve na igreja, está empenhado na obra de Deus. Daí de repente você vê que a vida do cara vira de ponta cabeça e pergunta: por que isso? Ele é tão gente boa, ele é tão bonzinho. O fogo está provando o ouro. Deus está querendo nos purificar, queridos. Deus nos prova para nos purificar. Você já passou por momentos de pressão, sim ou não? Sim. Você já estava servindo na igreja, feliz da vida, de repente vem uma pressão financeira, dificuldade sobre a sua vida, você começa a olhar o que está acontecendo, daí de repente sobe uma revolta do seu coração e você fala: eu estou servindo a Deus e olha o que está acontecendo. Já aconteceu com você? Sim ou não? Sim. Quando essa revolta sobe, queridos, é porque Deus está tratando seu coração. Ele está mostrando para você o que tem dentro dele. As pressões servem para quê, queridos? Para o nosso coração ser exposto. Não exposto para Deus que conhece o nosso coração, exposto para nós mesmos. Que eu quero te contar uma verdade, queridos. Abrindo um parênteses aqui. Você não se conhece. E os momentos de pressão mostram quem você é. E quando esses momentos de pressão vêm, toda aquela sujeira que está escondida, ela começa a vir à tona. E daí você começa a escutar frases assim: pastor, mas eu estou servindo a Deus, pastor. E olha o que acontece na minha vida. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Isso é orgulho, queridos. Isso é orgulho. E é isso que Deus quer tratar hoje conosco. Isso que Deus quer mexer hoje em nós. Só Deus conhece o nosso coração, queridos. Sabemos que uma pessoa pode ser justa, íntegra e temente a Deus e ir para o inferno. Você sabia disso? A pessoa pode ser íntegra, justa na sua justiça própria e até temente a Deus, queridos, em certas áreas, e ir para o inferno. Assim como estava acontecendo com Jó. Sabe por quê? Jó não conhecia Deus por uma experiência pessoal. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Alguém tinha contado quem era Deus para Jó, queridos. Só que Deus, Ele é um Deus pessoal, e eu e você precisamos de uma experiência pessoal com Deus. Nós podemos levar a nossa vida certinho, queridos. Você pode pagar todas as suas contas. Você pode ser extremamente correto nas suas ações. Você pode vender, pegar todo o teu dinheiro e dar aos pobres, queridos. Você pode fazer obras sociais. Só que se você não tiver uma experiência real com Deus, um encontro com Jesus, você pode estar em um caminho de morte. Você consegue me entender? Os nossos atos de justiça própria não alcançam salvação.
A salvação, ela vem do reconhecimento da obra redentora de Jesus na cruz. E quando nós nos rendemos a Jesus, recebemos a sua salvação, nós nascemos de novo. Jó era como Cornélio do Novo Testamento. Jó foi o melhor padrão de ser humano sem Deus. Mas entre as pessoas que tiveram uma experiência com Deus, Jó foi o menor. Cornélio, ele precisou ouvir a pregação e ter uma experiência pessoal com Deus. Lembra de Cornélio? Atos capítulo 10. Cornélio oferecia esmola, oferecia orações. Deus ouve essas orações. Só que Deus manda Cornélio buscar a Pedro. Vai atrás de Simão Pedro. Ele vai falar o que você precisa. De repente, Pedro tem uma visão. Pedro chega diante de Cornélio, Cornélio se ajoelha, Pedro levanta ele, começa a pregar para os seus amigos, e ali Cornélio tem uma experiência real com Deus. O evangelho chegou a Cornélio através de uma pessoa. Você nunca parou para se perguntar por que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? O anjo poderia, sim ou não? Só que a pregação do evangelho, queridos, é nossa responsabilidade. Deus entregou na mão da igreja essa pregação. Por isso Pedro teve que vir e pregar o evangelho. Cornélio era um cara justo, correto, fazia todas as coisas certinho, mas se ele não tivesse ouvido a pregação de Pedro, para onde Cornélio iria? Para o inferno. Consegue me entender? Cornélio precisou mais do que ser um homem bom, queridos. Ele precisava da justificação dos seus pecados. Deus não permite que uma pessoa seja justa, que uma pessoa justa seja tocada por Satanás sem um propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Jó, permitiu que Jó fosse tocado por Satanás. E Cornélio, queridos, que pode ser uma figura de Jó no Novo Testamento, Cornélio, ele precisava muito mais do que ser um homem bom. Quantas vezes, queridos, eu preguei o evangelho para pessoas e eles falavam assim: não, mas eu faço tudo certo. Não, mas eu faço tudo certo. Não, mas eu faço tudo certo. O fazer tudo certo não te traz salvação. O fazer tudo correto não te traz salvação. Porque não é pelas nossas obras. Queridos, se fosse por obras, nós perdíamos de goleada dos espíritas. O povo para fazer obra social, obra de caridade, obra disso, obra daquilo. Não são por obras. Deus não olhou para você e viu: nossa, olha como ele é bonzinho, vou trazer salvação para ele. Não. Deus queria salvar Jó da sua justiça própria. Repita assim comigo: justiça própria. Mais uma vez, justiça própria. É disso que Deus quer nos livrar. Se eu faço as coisas certas, eu mereço o que é bom. Se eu jejuo, se eu oro, eu sou superior. Não mereço prova nenhuma. Pastor, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, e por que isso está acontecendo comigo? Você consegue me entender? Justiça própria. Eu estou fazendo tudo certinho. Eu não mereço estar passando por isso. Você já passou fases da sua vida assim? Deus estava querendo te libertar da sua justiça própria. Justiça própria. Jó achou injusto o que estava acontecendo com ele. Ficamos irados com o que achamos injustiça. Eu não mereço isso. Para quem joga bola ou joga algum esporte, você já chutou a bola em alguém, bateu no seu adversário, a bola saiu, o juiz inverteu o lateral, inverteu a falta. Não te dá um nervoso? Para quem joga bola sabe do que eu estou falando. Você fica extremamente irritado. Por quê? Porque você acha aquilo injusto. Injusto. Jó passa o livro dele inteiro falando que Deus era injusto.
Deus, o Senhor é injusto, porque eu não posso estar passando isso. Deus, o Senhor é injusto, o Senhor é injusto. E quantas vezes eu e você ficamos murmurando e falando que Deus é injusto? Levantamos o nosso dedo e começamos a apontar para Deus. Eu não posso estar passando por isso. Isso é injustiça sua, Deus. Eu estou lá na sua casa, servindo, arrumando, fazendo, estou passando por uma dificuldade financeira, a culpa é tua, Deus. Olha o meu vizinho me perturbando, mata aquele miserável, porque a culpa é sua, Deus. É isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos, queridos. Jó via tudo da forma natural. Neste lugar estava ancorado toda a soberba de Jó. Ele olhava para as coisas que ele fazia e ele se achava superior às outras pessoas. Ele olhava para as coisas que ele fazia e ele achava que a vida dele não poderia ter dificuldades. Ele olhava por aquilo que ele estava passando e pensava, não, isso não é justo. Isso não é justo. E isso, queridos, pode acontecer conosco. Precisamos entender o princípio do não merecimento. Eu não mereço. Assim vamos nos relacionar com Deus e com as pessoas a partir dessa ótica. Vamos parar de buscar o reconhecimento. Queridos, nós precisamos entender que nós não merecemos. Você merece a salvação? Sim ou não? Não, você não merece. Você não merece o que Jesus fez na cruz. Você merece o sangue de Jesus derramado na cruz? Não, queridos. Quando eu entendo o princípio do não reconhecimento, eu começo a me relacionar muito melhor com Deus e com as pessoas. Eu começo a olhar para Deus como um Deus misericordioso e um Deus de graça. E eu começo a entrar na presença dele através da obra redentora de Jesus. A única razão para eu e você nos reunirmos nesse lugar é a obra redentora de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz. O único motivo de você estar respirando hoje é porque Deus é bom. Nós não merecemos nada, nós merecíamos o inferno. Por uma intervenção divina, hoje nós ganhamos os céus, mas pela obra de Jesus. E quando eu entendo isso, eu começo a olhar para o meu irmão e eu paro de falar, é culpa dele. Olha o que ele está fazendo, pastor, nós temos que matar aquele miserável. É culpa do meu marido, é culpa do meu filho, é culpa de todo mundo, menos minha. Por quê? Porque eu sou superior a eles. Eu sirvo na igreja e meu filho, meu marido não serve, eles não prestam e eu presto. É isso que nós falamos. Toda vez que nós fazemos fofoca dos nossos irmãos, o que nós estamos fazendo? Eu sou melhor do que ele. Eu mereço muito mais do que ele. Você consegue entender? E nós vivemos muitas vezes assim. Quando alguém nos trai e nos engana, qual é o sentimento que vem sobre as nossas vidas? Eu não merecia isso, afinal eu fiz o bem para essa pessoa. Isso é basear nossos relacionamentos na justiça própria. Eu mereço algo pelos meus atos de justiça própria. Quando nós estamos servindo, cuidando de pessoas, amando pessoas, nos relacionando, queridos, nós precisamos entender isso. Porque se uma pessoa nos trai, o que nós fazemos? Qual que é o sentimento que vem? Eu não merecia isso. Eu fiz isso pela pessoa. Já aconteceu com você sim ou não? Comigo já. Eu fiz isso por ele, pelo meu marido, e ele não faz nada. Nós estamos baseando os nossos relacionamentos pelo quê? Pela justiça própria. Eu fiz isso, ele deveria ter feito isso. E se Deus fizesse isso conosco? Aonde nós estaríamos hoje? Eu entreguei Jesus na cruz, ele morreu, derramou seu sangue, ressuscitou, sentou nos lugares celestiais e você está vivendo desse jeito? Eu vou matar você, miserável. Morrer todo mundo. E nós baseamos a maioria dos nossos relacionamentos, queridos, em justiça própria.
em fazer para que as pessoas façam também. Ah, pastor, aquilo que ele fez eu não faria. Talvez você não faria mesmo, irmão, mas não tem nada a ver com isso. Isso é você se falar que você é melhor do que o outro. E era isso que Jó fazia. Era isso que Deus estava querendo tratar na vida de Jó, queridos. Aqui se infiltra o espírito de Leviatã. Abram comigo em Jó, capítulo 29, versículo 12. Jó 29, 12. Olha o discurso de Jó, queridos, preste atenção. Preste atenção nesse discurso. Isso aqui é Jó falando. Porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu cobria de retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era o pai dos necessitados. Até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Você consegue ver o discurso de Jó? Jó começa dizendo que ele merecia ser honrado, que Deus era injusto, porque nas praças me ouviam. Eu fui os olhos dos cegos, as mãos dos aleijados, dei esmola aos pobres. Eu sou melhor que os outros, eu sou mais justo que os políticos. Eu sou isso, eu sou aquilo. E sempre eu e você nos comparamos com os piores. Nessa hora nós nos comparamos com os piores. E está lá Jó discutindo diante de Deus, falando o quê? Eu sou justo. E o Senhor é injusto por estar fazendo isso comigo. O espírito de Leviatã começa a falar em nossas mentes: você não merece isso. Isso gera uma revolta contra Deus. Queridos, os padrões de Deus são diferentes dos nossos. Jó argumenta com Deus do capítulo 2 ao capítulo 38 do seu livro. Depois pega o livro de Jó, leia com atenção. Do capítulo 2 ao capítulo 38, Jó argumenta com Deus falando assim: Deus, o Senhor está errado. Está tudo errado na minha vida, o Senhor está errado, eu era para estar vivendo uma vida boa e abundante. Só que porque o Senhor é injusto, isso está acontecendo comigo. Era isso que Jó estava fazendo. Jó chamando basicamente Deus de injusto, dizendo que ele estava certo e Deus errado. Jó tenta se justificar a ponto de falar que queria levar Deus a um tribunal. Jó chega a delirar de tal maneira, queridos, que ele fala assim: Deus, eu vou te levar para um tribunal e vou provar que você está errado. Quantas vezes eu e você, nas nossas argumentações, nós queremos levar Deus para um tribunal e falar: Deus, você está errado e eu certo. Você já olhou para alguém prosperar e você pensou assim: cara, ele não merece? Sim ou não? Eu já. Fala aí, sim ou não? Vocês não? Se olhar alguém indo bem na vida, você fala: cara, o cara não merece, o cara faz tudo errado. Já fez isso, sim ou não? Nós estamos querendo pôr Deus em um tribunal. O sofrimento de Jó, queridos, era a manifestação da misericórdia de Deus sobre a sua vida. A sua prosperidade e justiça própria estavam levando Jó à perdição, achando que nós achamos que Deus nos abençoa quando Ele está nos dando,
Mas Deus também nos abençoa quando Ele está tirando. Muitas vezes nós achamos Deus está nos abençoando quando Deus está nos dando. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus está nos abençoando quando Ele está nos tirando coisa de nós. Muitas vezes, queridos, o fogo vem, o agir e a purificação de Deus vem sobre as nossas vidas. Começa a virar um turbilhão de emoções, um monte de coisa. E você começa a ver que todos os teus castelinhos de areia que você construiu, Deus vem igual uma criança e chuta esses castelinhos e desarma tudo que você construiu durante anos. Só que tudo isso que você construiu durante anos, você construiu fora da rocha que se chama Cristo Jesus. Você construiu fora do fundamento, você fez a sua casa sobre areia. E todas as vezes que eu e você construímos uma casa sobre areia, queridos, ela vai cair. Tudo, qualquer relacionamento, qualquer negócio, qualquer coisa que você fazer fora das palavras de Jesus, ela vai cair. E isso não é uma ameaça, queridos, é amor de Deus. Porque se não cair, queridos, se não cair, você estava indo para um lugar ao contrário do centro da vontade dele. E ele faz cair. Por amor, misericórdia e graça. Você consegue me entender? Deus estava tirando a cegueira espiritual de Jó. Não podemos criar uma mentalidade natural para julgar as coisas espirituais. Em momentos de prova e dificuldade, queridos, não julgue de forma natural. Se você for ver a carta do apóstolo Tiago, você vai ver que ele fala o quê? Alegrai-vos nas tribulações. Como que alguém pode se alegrar nas tribulações? Quando olha as tribulações de forma espiritual, não de forma natural. E isso está acontecendo para o meu crescimento. Eu vou entender, talvez eu não entenda agora, mas eu vou entender mais para frente. Talvez você esteja passando aqui hoje por uma dificuldade na sua vida. Eu quero declarar isso sobre você. Você pode não entender hoje, mas mais para frente isso vai cooperar para o seu bem. Simplesmente se renda a Deus. Jó se levanta contra Deus com suas argumentações. O espírito de Leviatã nos leva a questionar a Deus. Deus, queridos, ele fica calado até o capítulo 38 do relato de Jó, do livro de Jó. Deus não fala nada até o capítulo 38. Mas quando Deus começa a falar, queridos, ele esculacha Jó. Abram comigo lá em Jó 38, do 1 ao 5. Jó 38, do 1 ao 5. Vou projetar aqui no telão, você pode acompanhar aqui. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Se é que você sabe. Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Jó está argumentando, queridos, filosofando, dizendo que Deus é injusto. Deus olha para Jó e fala: Jó, você desceu lá. Jó, você conhece. Jó, você sabe. Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sendo questionado por um simples ser humano, Deus espera até o capítulo 38 do livro de Jó. De repente Deus fala com Jó e fala: e aí, cara? O que você entende? É isso que você sabe? O que Deus estava fazendo? Confrontando o seu orgulho. Você é tão sabido, você sabe tanto, Jó. Então me diga isso, me responda se você pode. Quantas vezes Deus tem que fazer assim conosco, queridos? Quantas vezes Deus tem que tratar assim conosco? Porque nós vivemos questionando. Nós não nos submetemos, nós só falamos, e dentro de nós, talvez a gente não expresse isso, mas dentro de nós, nós achamos que Deus é injusto. Precisamos parar de querer sair do trato de Deus. Deus nos leva muitas vezes por caminhos mais difíceis.
Precisamos da comunhão com Ele para decidir, porque sem essa comunhão, vamos pelos caminhos mais fáceis. Você já percebeu que na nossa vida que a gente sempre quer o caminho fácil? Sim ou não? Nós sempre procuramos isso. Mas muitas vezes Deus vai nos levar pelos caminhos mais difíceis. Achamos que é bênção, mas é morte. Aquela proposta de trabalho, aquele bom emprego, aquele príncipe encantado. Chega a menina, pastor, conheci um príncipe encantado. Pastor, não tem defeito nenhum. Crente, serve na igreja. Pastor, posso casar? Me fale 3 defeitos dele, pelo menos. Não vejo nenhum. Então não decida casar. Você está cega, apaixonado. Simples assim. Não, pastor, não tem defeito. O varão dado por Deus, pastor. Homem de oração, fervoroso, Deus. Não tem, pastor, não tem igual. Cuidado que é laço, queridos. Ezequiel capítulo 28, depois você pode ler em casa, não vou ler. Conta o relato da queda de Satanás. E Satanás fala assim: eu serei igual a Deus. Lúcifer disse: eu mereço ser igual a Deus. Eu não vou ficar por baixo. Serei semelhante ao Altíssimo. Vou tomar as minhas decisões. Eu vou onde eu quero, quando eu quero e como eu quero. Isso que é estar acima. Se você for ler o relato de Ezequiel 28, você vê a queda de Lúcifer. Lúcifer queria ser igual a... Por que ele queria ser igual a Deus, queridos? Porque ele queria tomar suas próprias decisões. Ele queria fazer do seu jeito, da sua maneira. Lúcifer, ele não queria se submeter. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, queridos. Não caia nessa historinha que liderança bíblica não existe. Existe uma falácia, até dentro aqui da colônia tem muito disso. Líder não existe. Jesus é meu cabeça. Eu faço o que eu quero. Queridos, o Evangelho chegou até nós como? Através de discipulado. Repita comigo, discipulado. Ide por todo mundo e fazeis uma matemática básica. Todos nós deveríamos ter um discipular. Deus, ele usa pessoas. Você aprendeu a ler por osmose? Você colocou o livro assim na cabeça e passou por osmose a capacidade de ler? Sim ou não? Claro que não. Você foi lá e uma pessoa te... Você sabe o que sabe do Evangelho porque alguém te... A Bíblia é repleta de versículos, queridos, falando sobre liderança. Sobre pessoas mais maduras e pessoas menos maduras. A Bíblia fala sobre presbíteros, bispos, diáconos. Ele fala sobre uma hierarquia dentro da igreja. Liderança bíblica existe, queridos. Fecha parênteses. Senão a gente se torna um bom bando de Satanás. Todo mundo querendo estar por cima. Por isso que Paulo orienta: não levante ninguém, não unja ninguém, não dê cargo a ninguém que seja neófito, para não cair na mesma cilada de Satanás. Qual que é? A soberba. Para Jó, justo é igual a merecer ou não merecer. Querido, se Deus fosse assim, esse merece, esse não merece, Jesus não merecia ter sofrido na cruz. O Evangelho não é causa e consequência. Presta atenção aqui em mim, por favor. Presta atenção. O Evangelho não é causa e consequência. Se eu faço tudo certinho, as coisas vão dar certo. Não é assim que funciona. O Evangelho não é causa e consequência. Alguém está passando por uma dificuldade na vida. Pastor, está com pecado. Está em pecado, aquele miserável lá. Olha o que está acontecendo na vida dele. Evangelho não é causa e consequência, queridos. Nunca foi. Se o Evangelho fosse causa e consequência, Jesus não pecou, queridos. Ele iria para a cruz? Não. Porque as consequências da vida dele seriam uma vida... Só que ele precisava cumprir um propósito. E todas as vezes que Deus quer te levar para o propósito, queridos, às vezes Ele vai te esmagar, te apertar, te tirar as coisas.
Pastor, quando eu vim para a igreja, parece que todos meus amigos me abandonaram. Glória a Deus por isso. Deus está tratando a sua vida. Pastor, eu estou fazendo as coisas aqui na igreja, pastor. Estou ofertando, estou dizimando e parece que meu dinheiro está curto. Estou sem grana, pastor. O que aconteceu? Glória a Deus, Deus está te ensinando a depender dele na área financeira. Simples assim. Principalmente para os homens. É difícil pedir ajuda, sim ou não? Então deixa Deus tratar. E quanto mais você demorar para pedir ajuda, mais as coisas vão azedando. Vai azedando, você vai... Daí quando você fala, tá bom, vou pedir ajuda. Daí quando você pede ajuda, fala, ó, é por causa disso, preciso de ajuda. Fluxo da bênção chega. Deus arrancou o orgulho do teu coração. Justiça de Deus é o que, queridos? O justo sofrer pelo injusto. O bom pagar pelo mal. Quando roubam a sua capa, você dá também a túnica. Quando o justo sofre sem motivo. Isso é justiça de Deus. Jesus era justo, sim ou não? Sim ou não? Ele sofreu sem motivo. Amém? Agora pare de achar um motivo para o teu sofrimento. Por que eu estou sofrendo isso? Eu sou tão bonzinho. Eu faço tudo certo na igreja. Por isso que Jesus foi o justo e justificador, porque ele sofreu sem motivo, queridos. Ele não tinha dívida. Um sacerdócio real é quando uma pessoa não está mais sofrendo por um motivo, mas porque ela tem a justiça de Deus em sua vida. Isso é sacerdócio. Quando você começa a sofrer sem motivo. Quando você está sofrendo sem motivo. De repente você está cuidando de uma pessoa, queridos, e você começa a sofrer por ela. Você não teria motivo para sofrer por ela, mas você começa a sofrer, você começa a se envolver, você começa a estar perto das pessoas. Isso é sacerdócio. Isso é justiça de Deus. Leviatã, queridos, ele não pega o andarilho, o viciado, aquele que está na sarjeta. Ele sempre vai pegar pessoas em lugares altos. É um principado de formação de mentalidade. Todo líder é perseguido por esse principado. O espírito de soberba e de orgulho. A nossa queda pode ser depois da prosperidade. A nossa queda pode ser depois da prosperidade. Eu vi muita gente caindo depois da prosperidade, queridos. Pega as pessoas na santidade religiosa, na integridade humana, no orgulho das suas qualidades. Quando Satanás prende as pessoas na intenção do seu jejum e da sua oração. Eu oro, eu jejuo. E porque eu orei, porque eu jejuei, o céu vai se abrir. Criança na fé. A sua oração e seu jejum não movem a mão de Deus. Não movem. Muita gente é presa nesse orgulho religioso. É porque eu oro, é porque eu jejuo. Qual que é a tua intenção do teu orar e do teu jejuar? É para você estar um patamar acima dos seus irmãos? Para você achar que você é melhor do que os outros? E é ali que Satanás pega, nessa integridade religiosa. Você consegue me entender? É como um sepulcro caiado, queridos. Vigiamos no que é ruim e de repente somos pegos no que é bom. Vigiamos no que é ruim e de repente o jejum e a oração, que é algo bom, por causa da nossa intenção errada, se torna algo ruim. Você pode fazer o certo com a intenção errada, que vai ser errado. Admiramos tanto nossas qualidades que ficamos cegos para as nossas deficiências. Posso abrir mais um parênteses aqui? A parte mais difícil, queridos, de liderar pessoas que estão mais tempo na fé, sabe qual que é? Que elas ficam cegas nas suas qualidades, elas olham para as suas qualidades e ficam cegas para os seus defeitos. E isso é o espírito de religiosidade.
A pessoa se acha tão justa que ela aponta o defeito em todos da igreja. Ela sabe o defeito de todo mundo. Mas ela não consegue ver o próprio. Isso acontece muito comigo e com a Kelly. Nós temos uma primícia. Se a pessoa vir falar mal de alguém, falar assim, olha, fulano de tal faz isso, faz isso, faz isso. Eu, como pastor, posso falar dos teus defeitos agora? Vamos sentar e conversar? Só que daí ninguém quer sentar e conversar. Por que você está falando assim comigo? E não é uma ou outra pessoa que nós já fizemos isso, queridos. Por que você está falando assim comigo? Não, você está vendo o defeito de todo mundo, nós podemos sentar e conversar sobre os seus. Porque antes de a gente tirar a trava o cisco do olho do irmão, eu tenho que tirar a trava do meu olho. Simples assim. Vamos sentar e vamos acertar então. Orgulho religioso, queridos. Espírito de Leviatã, agindo na vida das pessoas. Olha que interessante. Vai comigo lá em Jó 3, do 1 ao 8. Depois que Jó está passando por todas as dificuldades, olha o que acontece. A loucura dele é tão grande que ele invoca o espírito de Leviatã. Depois disso, Jó passou a falar e a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e as sombras da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dele se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre as contas dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem aquela noite, amaldiçoem-na aquelas que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Jó, na sua loucura, ele invoca Leviatã sobre o dia do seu nascimento. A murmuração de Jó foi tão grande que ele clama pelo despertar de Leviatã, ser que foi colocado em densas trevas. Quando Jó dizia, não mereço isso, ele dizia que Deus era injusto. A partir do capítulo 40 ali, queridos, Deus começa a falar com Jó. Deus abre os olhos de Jó. Deus mostra a Jó que ele estava preso ao espírito de Leviatã. E a pergunta que você pode e a pergunta que Deus faz para Jó, que se ele pode se livrar desse espírito. Abram comigo lá em Jó 40, do 1 ao 8. Jó 40, do 1 ao 8. Preste atenção nesse texto aqui, queridos. Olha o que Deus fala com Jó. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas? Ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios colocarão à venda ou irão reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher de arpões a pele dele ou cravar fisgas de pescas em sua cabeça? Põe a mão sobre ele e você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto.
Deus confronta Jó e fala, e aí, você pode arrancar esse próprio espírito de você? E o confronto para nós hoje é, a gente pode se libertar desse orgulho, dessa justiça própria, dessa soberba que habita em nós? Sempre Deus vai estar nos confrontando, queridos. Contra a nossa própria justiça, contra a nossa justiça própria, queridos. Quando somos envolvidos pelo orgulho, estamos presos, precisamos nos prostrar, nos render. Até onde Jó vai discutir, até onde Jó você vai discutir a minha justiça? Até onde você vai dizer que você está certo ou errado? Até quando nós vamos ficar discutindo com Deus? Se renda à vontade dEle, se renda ao agir dEle sobre a sua vida, aprenda a se render. Davi entendeu isso. Você não vê uma murmuração de Davi. Você pode ler a Bíblia toda, você não vai ver uma murmuração de Davi. Davi aprendeu a não murmurar, Davi aprendeu a se render. Jó 41, do 33 ao 34. Abram lá comigo. Jó 41, do 33 ao 34. Olha que interessante. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os orgulhosos. Leviatã é rei sobre todos os orgulhosos. Todos os soberbos. Talvez você já tenha vencido Mamon na sua vida. Talvez você já tenha vencido a pombagira. Talvez você já esteja livre, liberto de muita coisa. Agora é a hora de se livrar de Leviatã. Agora é a hora de se livrar do espírito de orgulho. O espírito de justiça própria. O espírito de se achar melhor do que os outros. Queridos, eu não sei se é porque a gente mora em uma colônia, mas o que eu mais vejo aqui na colônia é a ação do espírito de Leviatã, do orgulho religioso. É o que eu mais vejo. Pessoas falando dos outros, pessoas se achando melhores do que os outros, pessoas dizendo o que a pessoa tinha que fazer e o que não tinha que fazer, julgando, se levantando. Nós precisamos entender isso, queridos. Jó estava vencendo no mundo, queridos. Ele tinha família, prosperidade, tudo estava indo certo. Mas ele não estava vencendo o mundo. Leviatã estava agarrado nele. Existia toda uma estrutura religiosa sobre Jó, que Jó se achava melhor do que as outras pessoas. Ele se achava super justo. E ele não conhecia a Deus. Êxodo capítulo 28, versículo 15 ao 21, você não precisa abrir, queridos. Ele vai falar sobre a estola sacerdotal. E a estola sacerdotal, queridos, ela tinha 12 pedras. E se você vê no capítulo 17 até o 20 ali, ele vai falar assim, ó. Ele falando sobre a estola sacerdotal do sacerdote. Coloque nela engates de pedra, com 4 ordens de pedra. A ordem do sárdio, do topázio, do carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será a esmeralda, a zafira e o diamante. A terceira ordem será o jacinto, a ágata e a ametista. A quarta ordem será de bérilo, ônix e jaspis. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. Essas pedras têm um significado espiritual. Presta atenção, os últimos versículos, queridos. Essa é a estola sacerdotal, queridos. Ela era composta por 4 fileiras de pedra e ficava no peito do sacerdote. E essas pedras eram engatadas com ouro e ficavam no peito do sacerdote. São 12 pedras e cada uma dessas pedras ela tem um significado. Amém? 12 pedras, cada uma com um significado. Ezequiel 28, 13, preste atenção. A palavra de Deus fala assim: você estava no Éden, jardim de Deus.
e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, bérilo, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Ele está falando de Satanás. Satanás tinha as mesmas vestes sacerdotais, queridos. A mesma descrição. Só que sabe qual que é a diferença? Satanás só tinha 9 pedras e não 12. Deus criou Satanás e colocou a mesma estola sacerdotal sobre Satanás. Só que faltavam 3 pedras. E quais eram as 3 pedras que faltavam, queridos? Faltava o jacinto, a ágata e a ametista. O jacinto significa mansidão. Ágata significa simplicidade. Ametista significa humildade. São as 3 características que Satanás perdeu. E ele perdeu por quê? Por causa da sua soberba. Eu e você somos sacerdotes, sim ou não? A estola sacerdotal está sobre as nossas vidas. Só que nós podemos perder essas pedras. Você consegue me entender? Daí você vai entender esse texto aqui, ó. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Você consegue entender que aquilo que Satanás perdeu, Deus colocou sobre as nossas vidas, e Jesus restaurou o sacerdócio e colocou sobre nós? Ser como Jesus é o quê? Ser manso e humilde. E o nosso sacerdócio, o nosso entendimento é ser como Jesus e servir como Jesus. Nós precisamos romper com o espírito de Leviatã, queridos. Nós precisamos romper com o espírito religioso. Nós precisamos romper com o espírito de orgulho religioso, de justiça própria. Sabe por quê? Porque nós somos mansos e humildes. Queridos, eu não percebo uma pessoa mansa e humilde falando: ah, pastor, a culpa é dessa miserável, dessa minha mulher que você me deu, que Deus me deu. Eu não vejo isso, queridos. Uma pessoa mansa e humilde, ela vai procurar o trato de Deus na vida dela. Uma pessoa mansa e humilde, queridos, ela não vai ficar procurando defeito na igreja, apontando defeito de todo mundo. Ela vai se prostrar diante de Deus e vai falar: Deus, eu não mereço. Eu não mereço ser pastor. Eu não mereço ter o conhecimento que eu tenho. Eu não mereço ter o que eu tenho. Eu não mereço a família que eu tenho. Tudo é graça. Queridos, em um mundo onde 1/3 das pessoas passam fome, queridos, comer não é normal. E às vezes você olha para a comida da sua esposa e fala: isso aí é comida de cachorro. Ah, pastor, você está exagerando. Eu não estou, queridos. Tem gente que fala isso. Em um mundo que 1/3 de pessoas passa fome, queridos, comer não é comum. Você está me entendendo? Nós não merecemos, queridos. Nós temos o que temos pela graça de... Se eu entendo isso, eu não me vejo melhor do que o outro. Mesmo que eu tenha uma vida de oração regrada, mesmo que eu tenha uma vida de jejum regrada, mesmo que Deus me use de forma sobrenatural para muitas coisas, eu não sou melhor do que ninguém. E Deus quer restaurar esse sacerdócio sobre a igreja, de ser manso e humilde. As características que Satanás perdeu. Quando eu começo a entender isso, queridos, eu vejo que existe toda uma estrutura de orgulho na minha vida que precisa ser desmontada. Que precisa ser desmontada. E como que Deus desmonta as estruturas de orgulho? Pergunta como? Quer saber mesmo? Certeza? Com lutas, queridos, com tribulações, Ele espreme a gente. Sabe quando você explode assim?
Você segura, de repente você explode. Quando você explode, na hora pode ser ruim. Mas toda crise é uma grande chance para cura. Quando você explode, você fala tudo que está dentro do teu coração. Aquele pastor não presta. Daí você vai ver que existem muitas coisas dentro do seu coração que precisam ser confessadas e ser tratadas por Deus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos romper com esse espírito, queridos? Pastor, como que eu rompo com isso? Primeiro, aceite o trato de Deus. Fale, ok, eu quero. Eu quero ser tratado por Deus. Pare de terceirizar as culpas. Comece a olhar para você. Pare de atacar pessoas. Pare de achar o defeito nas pessoas. Pare de fofocar. Você consegue me entender? Eu não sei você, mas diante de uma palavra dessa, eu olho para mim e eu falo, Deus, me ajuda. Eu preciso ser tratado. Todas as vezes que nós retemos perdão, queridos, todas as vezes que nós olhamos e falamos assim, isso eu não fazia, isso eu não iria fazer. Você está falando o que em outras palavras? Eu sou melhor do que aquela pessoa. Só que sem a graça de Deus nas nossas vidas, queridos, nós estaremos perdidos. Pastor, uma vez testemunhando, no início do seu ministério, tratando com um homem, o homem viciado em drogas, esse homem disse para o pastor, pastor, eu fiquei tão nervoso que eu peguei o meu filhinho de alguns meses e coloquei a almofada na cara dele, quase afoguei ele, quase matei ele. O pastor na sua cabeça pensou assim, eu não quero me relacionar com gente assim, não quero mesmo, não quero me envolver com gente assim, isso aí não presta. O Espírito Santo na hora falou, sem a minha graça, você não seria melhor do que ele. Sem a minha graça sobre a sua vida, você faria coisas piores do que ele. Você consegue me entender? Quero te convidar a você se colocar em pé.